Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que está bastante em voga, é sobre a decretação de liquidação pelo Banco Central sobre a questão da quebra e a liquidação extrajudicial do Banco Master. Está sendo muito difundido esse conteúdo justamente porque, por conta da repercussão que já vem tendo. Primeiramente, a ideia de que um banco ele vai quebrar ou uma empresa ela vai quebrar não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É algo que vem acontecendo paulatinamente, então as pessoas elas acabam negligenciando alguns sinais muito claros. Estamos numa era em que a informação ela é muito rápida, é muito difundida, então tá 1000 vídeos na internet falando sobre esse assunto e muitas pessoas acabam fechando os olhos. A ideia desse vídeo é mostrar aqui como é que funciona o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, quais são as regras dele, como você faz para recuperar o seu dinheiro, algumas alternativas de investimentos também, para que você realmente não fique à mercê do que vem acontecendo. Primeiramente, o que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, em que é como se fosse um seguro para as instituições financeiras, para alguns produtos específicos. Então não é qualquer produto que vai ser protegido pelo FGC. Segundo, a questão do FGC tem um limite de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, se você tiver R$ 1 milhão e dividir em 4 instituições financeiras, até 250 mil de cada uma delas você vai receber. Só que existe uma outra regra também. Se você utilizar uma vez, aqueles 250 mil daquele banco ali, você vai ter que ficar 4 anos na geladeira para você poder acionar o FGC novamente. Então existe uma carência caso ele seja utilizado. Então se eu tenho R$ 1 milhão dividido em 4 instituições financeiras, as 4 pedem falência, você recebe o seu 1 milhão sim, mas vai ficar 4 anos sem poder acionar novamente o FGC. Uma estratégia muito positiva, né, que você pode estar fazendo, eu tenho 500 mil reais aqui no Banco Master, faliu agora. Tem pessoas que estão em instituições que estão à beira da falência, você pode fazer uma doação de parte do seu dinheiro para um outro CPF, coloca ali para o filho, coloca ali para a esposa e tal, para que você consiga dobrar os meios de recebimento ali. Há essa possibilidade também, porque é por instituição e por CPF. Né? Então fica ligado nessas questões. Quando você olha para um investimento, você tem que olhar sobre 3 óticas. A segurança é uma delas, a principal inclusive, a rentabilidade e a liquidez. A liquidez é a sua capacidade de resgatar aquele investimento. Geralmente os investimentos de banco ou de empresas, eles podem ter uma liquidez reduzida, até porque se eu vou emitir uma dívida, eu sou uma empresa, quero emitir uma dívida um título da minha dívida, eu quero utilizar aquele dinheiro ali para me capitalizar, capital de giro, coisa nesse sentido. Então você perde a liquidez da coisa. Se você fizer uma comparação daqueles investimentos que não têm liquidez para um título público, por exemplo, que tem liquidez diária, a rentabilidade é muito parecida, não vale a pena perder liquidez. Tanto pelo fato de que se acontecer algum problema você pode resgatar, quanto pelo fato de que a economia ela é cíclica, ela vai mudar, ela muda o tempo todo. Então se você vê uma mudança e não consegue aproveitar, vem uma oportunidade, vou comprar um negócio pela metade do preço, não consegue resgatar para aproveitar, você está perdendo dinheiro. Então nunca abra mão da liquidez, eu não abro mão nunca da liquidez. A segurança dos títulos públicos, né, o Tesouro Nacional, tem pessoas que falam assim, mas se Lula confiscar, esse governo pode fazer tudo. Pelo amor de Deus, gente. Quando nós falamos aqui de títulos públicos, então estamos falando do Tesouro Nacional, estamos falando de um país, nós não estamos falando de um político, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Michel Temer, seja lá quem for, se é Collor, né? Collor teve o bicho papão lá do confisco. O confisco foi de quê? O confisco foi da poupança, foi dos ativos lá em conta corrente, então não foi dos títulos públicos, o confisco lá da época de Collor. Então muitas pessoas acabam falando coisas contraditórias. Mas que o governo vai confiscar em sei o quê, não vou botar em títulos públicos. Aí quando vai ver a carteira da pessoa, tá cheio de CDB, tá cheio de investimentos privados na carteira, que representam um risco muito maior. Quem é que tem mais segurança? Aquele que protege ou que é protegido? Se você tem um banco quebrando em cascata, é o governo que pode salvar esse banco e não outra coisa. Então se o Tesouro Nacional ele é o mais seguro, você não pode aceitar um outro investimento que pague a mesma coisa ou pague menos do que um título do Tesouro. Porque se você tem mais segurança, inclusive, é a taxa livre de risco considerada na economia. Os títulos públicos são os investimentos mais seguros de qualquer economia. Os títulos americanos são os mais seguros dos Estados Unidos, do Brasil da mesma forma, de outro país da mesma forma. Porque o governo, o Tesouro, né, ele não só tem a capacidade de arcar com as dívidas, porque primeiro que não existe uma quebra de um país no sentido literal da coisa.
Você tem um banco ali que quebrou, ele vai sumir do mercado. Você vai ter uma massa falida, inclusive o Banco Master, ele já é oriundo de uma massa falida de um outro banco. Depois o Daniel Varcaro foi lá, comprou essa massa falida, montou o Banco Master. Mas um país quebrado é teórico a coisa. Você não deixa de ter governo, você não deixa de ter povo, não deixa de ter Estado soberano. Ele continua, como o Brasil já esteve quebrado, Venezuela quebrada, essa coisa toda aí, mas eles voltam. As empresas elas somem, troca de nome, troca de CNPJ. Então, assim, o estado de falência do Estado, o estado de falência de um Estado é diferente de uma falência de uma empresa, de um banco, é diferente. Então, o Tesouro, ele também pode imprimir dinheiro. O governo ele tem a máquina de imprimir dinheiro e te pagar. Isso vai ter consequência? Lógico que vai ter uma inflação elevada. Só que você vai receber o dinheiro. Se você pega o histórico do Brasil nos últimos 30 anos, 41 bancos, somando agora com o Banco Master, quebraram, né? Bancos e instituições financeiras, pessoas que tiveram que acionar o FGC. 40, agora com mais um, 41 dos últimos 30 anos. E no governo, se você pegar, por exemplo, os fundos, os títulos públicos, né, o Tesouro Direto, que é um programa do governo federal criado em 2002, vamos falar que 2002 até 2025, 23 anos. Em 23 anos nunca teve sequer um calor de uma possibilidade de calote. Nunca teve nesses últimos 23 anos que existe o Tesouro Direto. Antes disso, já houve algumas mudanças de indexadores, já houve alguns congelamentos, mas foram pagos do mesmo jeito, né? Porque o governo pode pagar, pode emitir ali, imprimir dinheiro e te pagar, mas outras instituições não. Então, fica atento com relação a essas coisas. Nunca abra mão da sua liquidez. Nunca escolha um investimento menos seguro que um título público para ganhar a mesma coisa de um título público. E se você olhar o ganho dos títulos CDBs do Banco Master, pagava ali 120%, 140% do CDI. Então, 140% do CDI, você fica com o dinheiro travado por um prazo bem longo, correndo um risco absurdo. Gente, não vale a pena, não compensa. Então, entra no site do FGC se você tem alguma coisa, né, de ativo ali que é coberto pelo FGC, entra no FGC e faz o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, você recebe o dinheiro aí entre 15 a 45 dias, é bem rápido, o processo é seguro, né? Isso já aconteceu 40 vezes anteriores aí, nos últimos 30 anos, né? Você vai receber. Agora, se tiver mais do que 250 mil, aí já fica um pouco mais complicado, porque existe essa limitação, esse teto. Então, a ideia aqui desse vídeo é estar abrindo os olhos das pessoas que simplesmente vai pegando recomendação de assessor de investimento, aquela coisa toda. Gente, todo investimento você precisa olhar sob a ótica, né, do que ele representa de risco ou retorno. Busque uma correlação que seja positiva para você. Instrumentos de banco e instrumentos de empresas privadas não vai te dar essa correlação positiva. Você precisa ter algumas coisas a mais. Nosso escritório aqui, a gente analisa 37 itens se for para escolher uma empresa, se for para escolher um ativo para colocar ali numa carteira, montar uma carteira protegida, uma carteira que vai te dar sossego. E a gente monta também estruturas com opções de ações. Somos um escritório especializado em opções de ações e estratégias de proteção de patrimônio e geração de renda mensal. Então, nem todos os ativos são aceitos em garantia para você montar estruturas com opções. Então, se você tiver uma carteira bem alinhada, você consegue montar estruturas, você consegue ter uma rentabilidade muito superior à média do mercado, ter muito mais previsibilidade, e é isso que nós propomos aqui no nosso escritório. Nesse mês, inclusive, nós estamos com uma promoção muito boa. Promoção não, né? Estamos apresentando formas de trabalhar com a sua carteira. Vamos deixar um link aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a uma análise gratuita da sua carteira. Se você tiver mais de 100 mil reais investido, né, esse é o critério que a gente coloca, mais de 100 mil reais investido, você vai receber uma análise gratuita. As vagas da análise são limitadas, então já preenche os dados aí direitinho para você ter esse acesso, né? Então nós vamos avaliar os seus ativos da carteira, nós vamos avaliar se ele está de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o cenário econômico, que isso é muito importante para você ganhar dinheiro, e se ele pode ser utilizado para montar estrutura de geração de renda com opções. Então você vai receber o relatório completo do que a gente entende como seria uma carteira melhor. A partir daí você vai fazer o primeiro mês gratuito com a gente e no segundo mês em diante você decide se quer continuar ou não. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, Jean, mas eu já estou cheio de coisa aberta aqui na carteira, manda para a gente vai dar uma analisada, vai verificar formas de estar melhorando a sua carteira, para que realmente você consiga ter mais sucesso,
né? Essa é a nossa proposta para hoje. Se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve que a gente vai estar postando vários conteúdos aqui ao longo da semana e você vai estar aí também acompanhando esse conteúdo com a gente. Encaminhe o vídeo para outras pessoas que você acha que pode também se beneficiar com esse conteúdo. Deixa o like também, não custa nada, um likezinho aí do lado que faz com que o YouTube ele encaminhe esse vídeo para outras pessoas também. E assim a gente vai construindo essa rede de relacionamentos que é simplesmente a difusão do conhecimento de uma forma pura, de forma simples e de uma forma que não fique enviesando, como tem muita coisa por aí. Muita gente que fica vendendo coisas que não são verdades, não são verdadeiras. E isso não é o nosso propósito, não. Nosso propósito é justamente falar a verdade com base em conhecimento teórico e prático de mercado também. Então, te vejo no nosso próximo encontro. Até mais.